Ok. Bíblias comigo, por favor. Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 13. Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Amém? Todos acharam? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Só isso. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, contando mais uma vez com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, que possamos estudar, meditar na Tua palavra neste momento e que possamos ser transformados por ela, Senhor Deus. Nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos capacite mais uma vez nessa hora. Em nome santo de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Irmãos, Mateus 5,13 faz parte do Sermão do Monte. Se vocês se lembram, no final do ano passado, outubro, novembro, nós estudamos acerca das bem-aventuranças. É o início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, pregada pelo maior pregador da história, esse sermão que também é considerado o maior da história. O sermão que fez e ainda faz tanta diferença na vida do crente. No final, então, do ano passado, nós vimos as características ou as qualidades que o crente no Senhor Jesus Cristo deve adicionar à sua vida para que obtenha crescimento espiritual. O Senhor Jesus, nesse sermão, Ele nos convida a uma escalada rumo à nossa casa celestial. Como eu disse para vocês, nós precisamos encarar como uma escalada, onde nós damos o primeiro passo, e é um passo após o outro, e nós vamos encontrar pedras no caminho, nós vamos encontrar dificuldade na subida, mas nós precisamos persistir. Nós não podemos desistir. Seguindo adiante, agora que nós estamos já, vamos dizer assim, familiarizados com as bem-aventuranças, porque nós já sabemos o que temos que fazer, porque o Senhor Jesus diz, bem-aventurados são porque herdarão algo. Sempre assim. Para cada bem-aventurança tem também uma coisa que nós precisamos fazer, ou ser. Para que possamos ser bem-aventurados, nós precisamos ser algo. Ou precisamos adicionar esse algo à nossa vida. E assim por diante. Se você perdeu aí alguma do sermão da série, está tudo lá no YouTube, no nosso canal. Pode ir lá e conferir, tá bom? Então agora que nós já estamos familiarizados, nós então vamos nos esforçar ao máximo para que nós possamos praticar essas coisas que aprendemos. Porque a vida cristã é assim, você aprende e pratica. Você aprende e pratica. É igual o inglês da tia Paula. Você tem que aprender e tem que praticar. Né? A Paula vai lá e te explica para você como é que é, aí você repete, praticando. Praticando. É assim com as crianças. Como é que você ensina a criança a andar de bicicleta? Primeiro você anda, ensina, põe o pezinho aqui. A Mari falou, o vovô me ensinou a colocar o pé no chão, colocar o pedal para cima, e aí dá um impulso e vai embora. E ela não conseguia. Até que eu fiz para ela ver. Quando eu fiz para ela ver, ela falou, agora eu entendi, vovô. Você não estava falando direito. Aí eu falei, então ela precisou ver. A vida cristã é assim também. Muitas vezes só falar, as pessoas não entendem. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam enxergar isso nas nossas vidas. Então é isso que o Senhor Jesus está colocando aqui para nós hoje. Vocês já sabem, vocês já conhecem, vocês já sabem o que tem que fazer. Vamos agora praticar. Vamos agora colocar isso em prática. Como? Sendo sal da terra. Sal da terra. Vós sois sal da terra. A primeira coisa que nós notamos é o tempo verbal usado pelo Senhor Jesus. Ele não diz, vocês eram o sal da terra, ou ele não diz, vocês vão vir a ser o sal da terra. Ele diz, vocês são. Vós sois. Tempo presente. Tempo presente. Quem não gosta de português aí,
Vai estudar verbo. Vós sois, vocês são, você é presente. Então, Jesus agora ele muda um pouco o foco da sua plateia. Porque lá no início, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus, de certa maneira, estava pregando para todo mundo. Ele estava pregando para todo mundo que estava ali. Ali tinha os apóstolos, tinham discípulos, e tinham seguidores, e tinham os curiosos. E ele estava pregando para todo mundo. Ele chamava a atenção deles: você depende de mim. Você depende de mim, eu sou esse que viria e que veio. Agora, para que você seja abençoado, faça essas coisas. Agora o Senhor Jesus muda o foco. Agora o Senhor Jesus não está falando mais para todo mundo. Agora o Senhor Jesus está falando para os seus verdadeiros discípulos, para os seus seguidores, para os convertidos, para os crentes. Isso, é para esses que o Senhor Jesus agora está falando. Ele mudou o foco agora. Ok? Então, o sal, assim como hoje, mas muito mais naquela época, ele era usado. Naquela época não tinha refrigerador, não tinha geladeira, não tinha conservante. O sal era usado para conservar o alimento. Não era só para dar sabor, mas também para conservar. Ok? Ele evitava a corrupção, o apodrecimento do alimento. Além ainda de ter propriedade antisséptica, medicinal. Olha como o sal era importante, e ainda é hoje. Mas esse tal sal, ele não poderia ser qualquer sal. Esse sal tinha que ter sabor. Ele não poderia ser insípido. Ele não poderia ser insípido. O Senhor Jesus, então, ele diz que nós, como sal da terra, ou seja, crentes verdadeiros no Senhor, não serviremos para nada se formos insípidos. Então ele diz: vocês, crentes, sal da terra, se é que você está vivo, se é que você está vivo em Cristo, se é que você crê realmente no Filho de Deus, se é que você segue os seus ensinamentos, se você está vivo, viva dessa maneira. Viva dessa maneira. Por que então o Senhor Jesus nos chama de sal? E depois ele nos chama de luz. Antes de nós entrarmos na questão da luz do mundo, que é o que nós devemos fazer esse ano, que é o tema para o ano, que a nossa luz brilhe lá fora, nós precisamos entender o contexto disso tudo. Primeiro nós precisamos saber o que é sal, depois nós precisamos saber de onde vem essa luz, quem é a luz, para que então depois nós possamos brilhar essa luz. E é assim que nós vamos continuar a série, tá bom? Hoje é o primeiro sermão dessa série. E nós vamos estudar por aí. Mas primeiro, por que o Senhor Jesus nos chama de sal? Porque o crente tem funções na terra. O crente tem funções na terra. Isso é, você só é... Como é que... peraí. Eu não quero aqui ofender ninguém, então vamos procurar direitinho as palavras, né? Você só é crente de verdade se você cumpriu o propósito de Deus para você. Vocês entendem isso? Porque, gente, o Senhor Jesus não salvou só para nos salvar e pronto. O Senhor Jesus, ele não só nos salvou para ficarmos inertes, sem fazer nada, sentadinho no banco, quietinho, e viver a nossa vidinha alegre. Não, o Senhor Jesus nos salvou para que nós fôssemos salvos da ira de Deus e para que nós dessemos fruto. Nós precisamos dar fruto de arrependimento. Nós precisamos dar fruto da salvação que recebemos. Como? Sendo sal da terra e luz do mundo. Foi para isso que o Senhor Jesus nos salvou. Então nós não podemos ser insípidos, nós temos função. Assim como o sal dá sabor, o crente deve influenciar a terra. Nós precisamos influenciar a terra. Nós precisamos ser exemplos de fé e prática, e de conduta reta. Nós precisamos ter esses exemplos, dar esses exemplos. Devemos influenciar o meio em que estamos e não sermos influenciados pelo meio. Não sermos produtos do meio. O crente não é produto do meio. Você não tem que ser nem produto do meio quando você está na igreja. Sabia? Você não tem que ser produto do meio quando você está na igreja. Você tem que ser produto bíblico quando você está na igreja. Porque se eu falar alguma coisa aqui que não está na Bíblia, que não é bíblico, você não tem que concordar. Você tem que ir para a Bíblia.
Se o pastor quer pregar alguma coisa que não é bíblico, você tem que falar com ele, falar, pastor, isso aqui não foi bíblico não. Tem que falar comigo. Então, gente, nós precisamos voltar para esses valores que o Senhor Jesus colocou com tanta clareza para nós nesse sermão e que muitas vezes nós esquecemos. Ao invés de influenciar, nós somos facilmente influenciados. Isso significa que não devemos ser influenciados pelas tendências ao nosso redor. Esses modismos que vêm e vão o tempo todo. Porque quando nós fazemos isso, estamos fazendo exatamente o contrário do que Paulo nos ensina a fazer, ou ensinou os romanos e nos ensina também a fazer, quando ele escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Já foi inclusive tema do ano aqui também, alguns anos atrás aí. Romanos 12, versos 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, além de não sermos influenciados, precisamos influenciar, se queremos ser sal. Nós precisamos influenciar. Como? Como, pastor? Pregando o Evangelho. E ainda, demonstrando um alto padrão de vida, de conduta, em casa, na igreja, no trabalho, na universidade, na escola, onde quer que estejamos. O padrão é altíssimo. Nós não alcançaremos ele, porque o padrão do Senhor Jesus é altíssimo. O padrão dos apóstolos era altíssimo. Talvez se nós chegarmos ao cantinho da unha do dedo mindinho de um apóstolo, nós chegamos lá. Nós já podemos nos considerar felizes, mas o padrão é altíssimo. Mas o Senhor Jesus disse que nós devemos buscar esse alto padrão. Os apóstolos disseram, principalmente Paulo, que nós devemos sim buscar esse alto padrão. Pedro disse que nós devemos buscar esse alto padrão. João disse que nós devemos buscar esse alto padrão. Nós não podemos esmorecer. O padrão é altíssimo. O padrão da nossa família, o padrão de família de crente, do crente, precisa influenciar outras famílias. O casal cristão precisa influenciar outros casais. O casal cristão precisa influenciar outros casais. Será que nós temos feito isso? Será que a nossa família tem influenciado outros? Será que nós, como casal, as pessoas têm olhado, os casais mais novos que acabaram de se casar, olha para nós e fala assim, olha, eu quero ser assim. Eu quero ser um casal assim. Nós precisamos ser um casal assim, marido, esposa. Temente a Deus. Que diante dos problemas eles buscam na fonte certa. Que oram. Que servem. Que são exemplos. Será que nós temos sido esse tipo de casal, esse tipo de crente? Isso acontece pelo verdadeiro arrependimento. Só pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus nós podemos ser transformados. Ser cristão não é obter uma nova religião, ou não é fazer parte ou trocar de religião. Ser cristão, antes de tudo, é trocar de mente e de coração. Ser cristão não é trocar de religião. Ser cristão é trocar mente e coração. É mente transformada e coração transformado. Para que possamos viver essa novidade de vida. Para que possamos ser realmente essa nova criação em Cristo Jesus. A mente precisa ser transformada e o coração precisa ser trocado. É um coração de pedra por um coração de adorador. É um coração que ansiava pelas coisas mundanas por um coração que anseia a glória de Cristo. É um coração que desejava tudo que há de mais prazeroso no mundo. Trocar esse coração por um coração que anseia a Cristo. Ser cristão é ser sal da terra. Nós precisamos ser sal da terra. E isso vem somente pelo arrependimento através da fé em Cristo Jesus. Aquele que morreu
para nos salvar, aquele que morreu pelos nossos pecados. Nós precisamos ter isso em mente. Mas o que isso quer dizer? Então vamos lá. Então eu já falei então que nós, como sal, nós temos algumas propriedades, certo? Nós precisamos ter sabor, nós precisamos influenciar, nós precisamos fazer diferença, assim como o sal faz diferença. Então, a outra função do sal, é evitar o apodrecimento, evitar a corrupção daquela matéria, ou seja, do alimento, principalmente a carne. A carne vermelha, ela já vem com muitos germes. Ela já está ali, você matou o boi, você tirou ali a carne, ela já tem germes ali. E em pouco tempo, se você deixar ela exposta ao tempo, 2 dias no máximo, ela está podre. Está podre. Não é assim? É assim ou não é, açougueiro? É ou não é? Tem que vender logo, tem que pôr na geladeira lá e vender logo, senão apodrece. É assim. E assim, o sal, quando você faz a carne de sol ou charque, quem é do Nordeste aí? Alex, Letícia, os nordestinos. Não é assim? Essa carne, ela fica lá dias fora da geladeira. Por quê? Porque o sal a protege. O sal evita a corrupção da carne. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar aqui, gente? Quer dizer que onde houver um verdadeiro crente, a presença desse crente deve evitar, deve restringir o mal, deve evitar a corrupção. A nossa presença deve restringir o mal. As pessoas podem até pensar em fazer o mal, mas elas vão olhar para o lado e falar assim, não vou fazer. Tem crente aqui. Eles podem até pensar em fazer algo, mas eles vão olhar para o lado e falar, deixa esses crentes embora primeiro. Deixa esses crentes embora primeiro. Honestidade e integridade do crente deve prevalecer. Mas o que nós temos visto é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Olha o que diz o Salmo 1. Olha mais uma bem-aventurança aí. O Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, o que está acontecendo na igreja contemporânea é exatamente o contrário do que diz o Salmo. Hoje, ao invés de fazermos diferença, estamos lá, assentados com os escarnecedores, ouvindo e contando piadas profanas, e rindo delas, se embebedando com eles, jogando com eles, falando malícias com eles, e rindo das malícias. Somos endividados por falta de administração financeira ou por falta de caráter mesmo. Nós estamos vivendo uma vida totalmente influenciada pelo mundo ao nosso redor. Nós não estamos sendo sal. Nós estamos sendo sal insípido. Nós estamos sendo que nem caniços no campo, onde qualquer vento de doutrina que bate para lá, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, nos carregam. Quando a doutrina sólida, a doutrina bíblica, nós estamos deixando para trás. Por quê? Porque viver, como o Salmo 1 diz, bem-aventurados o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e não anda segundo o caminho de pecadores, dos escarnecedores, é tido como o quê? Como que é? Vai dando adjetivo aí. Religioso, quadrado, antiquado, chato.
E aí você pode dar quantos adjetivos você quiser. Por que que isso está acontecendo? Porque nós estamos amoldando a nossa mente segundo os padrões desse mundo. Estamos fazendo exatamente o contrário do que Paulo nos orienta a fazer. Isso não é novo. Paulo escreveu essa carta há 2000 anos atrás. 2000 anos, mais de 2000, nós já estamos em 2020. Mais de 2000 anos. Isso não é novo. As pessoas daquela época já se amoldavam aos padrões da época. Talvez diferentes dos nossos. Mas eles já se amoldavam aos padrões. Adoravam vários deuses. Desejavam as deusas. A imoralidade sexual já era muito forte naquela época. O vício ao dinheiro, ao jogo, já era forte naquela época. Ou seja, nada mudou. Nada mudou. Nós só temos roupas novas. Nós só temos coisas, ferramentas novas para nos ajudar a fazer as mesmas coisas. Hoje, com o advento da internet, do computador, tudo se tornou muito fácil, não é verdade? Tudo se tornou muito fácil. Então, o Salmo 1 já falava das bem-aventuranças. Diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o quê? Abençoado, é feliz, muito feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas o que nós mais vemos hoje é crente buscando o conselho de ímpio. O que mais nós vemos hoje é crente andando, sentando na roda de escarnecedores. Misericórdia. É o que nós mais vemos hoje. Ao invés de fazermos diferença, nós estamos sendo influenciados. Daí você pode até pensar, pastor, é muito difícil. É muito difícil viver assim. Somente eu, só eu vou fazer diferença. Só eu. Ou um pequeno número de crentes, ali de Cliff Oak Church, de 80 membros, vai influenciar uma comunidade de mais de 200 mil habitantes. Só em New Hampton tem mais de 200 mil habitantes. Só no bairro que a gente vive. Mais de 100 línguas são faladas nesse bairro. E a Paula só sabe inglês. E português. Português mais ou menos. Gente, mais de 100 línguas faladas nesse bairro. Isso é uma torre de Babel. É uma torre de Babel, porque além das línguas ainda tem as crenças. Além das línguas diferentes, tem as crenças. Tem tudo que você quiser, tem aqui em Canning Town, em New Hampshire, onde a gente vive. Tem tudo que você quiser, tem aqui. Mas como eu posso fazer a diferença? Ok, quem gosta de cozinhar? Eu sei que o Alex gosta de cozinhar. Carol gosta de cozinhar. O Rosimar gosta de cozinhar. A Sônia estava inclusive cozinhando lá um macarrãozinho para a gente comer depois. Né? Quando você vai cozinhar 10 quilos de feijão, você põe 10 quilos de sal? Quando você vai cozinhar 10 quilos de feijão, você põe 10 quilos de sal, Alex? Se você pôr, você não me chama para almoçar, não. Não, você não põe. Você põe um pouquinho de sal. E aquilo vai dando sabor, não é isso? Então, como que eu vou influenciar o meio? Aos poucos. Demonstrando, dando sabor àquele ambiente onde eu estou. Demonstrando a minha fé, vivendo a fé que eu professo. Como que nós vamos influenciar a comunidade que vivemos? Demonstrando a fé que nós professamos. Vivendo essa fé, vivendo esse evangelho que nós pregamos. É assim que nós vamos influenciar. Ou seja, quando você cozinha 10 quilos de feijão, você põe lá uma colherinha de sal. Você vai lá e faz o quê? Experimenta. Se está bom, se está com sabor, se está meio sonso, se não está. É melhor ficar de pouquinho em pouquinho do que você colocar os 10 quilos e depois ter que jogar fora. Não é isso? Então o meu encorajamento para você é esse. É aos poucos. É dia após dia. É no seu crescimento ajudando outros a crescer. É na sua transformação ajudando outros a serem transformados. É no seu modo de viver ajudando outros a mudar o modo de viver deles. E eu aqui não tô falando que você tem que ser santarrão, não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que nós precisamos influenciar o meio em que estamos e não sermos produtos do meio. Vocês estão entendendo isso? Não saia por aí batendo no peito falando, eu sou crente, eu não me misturo com essa gentalha. Já ouviu isso? Já ouvi isso na minha infância, muito. Quem lembra do Chaves aí? Né? O pastor vai falar, venha querido, não se misture com essa gentalha. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, gente, é que em nome de Jesus, nós precisamos mudar a maneira de viver. Nós precisamos parar só de falar e precisamos agir. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Um pouco, vai no Google. Agora não. Vai no Google. Agora não. Se eu falar vai no Google, você já pega o telefone, já... Acabou minha mensagem, acabou a atenção. Vai no Google depois. Esse Google é uma benção. Vai no Google depois e pesquisa avivamento no país de Gales e na Inglaterra no começo do século passado, 1904, 1905. Vai lá e pesquisa. Olha como começou o avivamento no país de Gales e na Inglaterra também. Toda uma nação foi impactada por causa de alguns crentes que decidiram que iriam ser salvos. Eles entenderam a mensagem e falaram, eu quero ser salvo, eu vou ser salvo. Adivinha o que eles fizeram primeiro? Oraram. Eles oraram. E adivinha o que eles fizeram depois? Oraram de novo. E adivinha o que eles fizeram depois? Continuaram orando. Por quê? Porque não é fácil. Porque não é fácil. Ok? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você quer ajudar, se você quer promover um avivamento, o avivamento precisa começar aqui. 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 Porque o avivamento não começou no país de Gales. O avivamento não começou em Londres ou em qualquer outro lugar da Inglaterra. O avivamento começou na vida daqueles crentes. Porque eles se colocaram diante do Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Usa-me para a tua honra e glória, porque eu quero transformar a nação onde eu vivo. E eles oraram, e eles oraram, e eles oraram, e eles oraram, e eles oraram. E a transformação na vida deles foi tamanha que contaminou a rua. E da rua passou para o bairro, e do bairro passou para a cidade, e da cidade passou para outra cidade, e passou para o país inteiro. Inteiro. Vocês estão vendo isso? Vocês já oraram por avivamento? Em Londres? Eu não. Eu já orei por avivamento na casa do Leandro. Aviva-me a mim, Senhor, primeiro. A mim. Tem que começar comigo. Eu preciso ser salvo primeiro. Eu preciso começar comigo. Eu preciso aprender a orar. Eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais um pouco, mais um pouquinho ainda, aí depois eu vou tentar viver no máximo que eu conseguir. Isso que eu tenho pregado. É assim que nós precisamos ser. E essa escalada é dura, essa escalada é hard, não é facinho não. Nós vamos encontrar pedras de tropeço, pedras vão cair na cabeça, a corda vai escapar, a mão vai machucar. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá algumas ferramentas. Paulo mesmo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós precisamos saber onde nós estamos. Como eu já disse isso há algumas semanas, nós estamos num campo de batalha. Por isso nós somos chamados soldados de Cristo. Por isso que Paulo diz que você precisa tomar e vestir a armadura. E a armadura, ele comparou a armadura de Deus com a armadura de quem? De um soldado romano. De um soldado romano que está em batalha. Capacete, colete, escudo, espada, sapatos, tudo. Tudo que um soldado romano usava. Para que os crentes na época pudessem entender. Quando eles olhassem um soldado romano, eles lembrassem do que Paulo disse. É assim que eu tenho que andar. Armado. Eu preciso andar assim. E veja bem, esses crentes do avivamento lá de 1904, 1905, eles não prometiam bênçãos,
eles não prometiam curas, eles não prometiam milagres, eles não prometiam bênçãos dobradas para vocês. Eles não prometiam essas coisas. Eles oravam e pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. E assim a nação foi impactada e transformada. Amados, nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. A nossa morada é celestial. A nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui temporariamente. O Senhor Jesus nos plantou aqui para sermos sal. O Senhor Jesus nos plantou aqui para sermos luz. O Senhor Jesus me chamou e te chamou para fazer a diferença. Enquanto estivermos aqui, mas a nossa morada não é aqui. A nossa casa não é aqui. Para de correr atrás do vento. Para de correr atrás do vento. Para de fazer que nem cachorro que fica correndo atrás do rabo e não pega nunca. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Fica ali rodopiando, não sai do lugar. Não sai do lugar. Por quê? Porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O Senhor Jesus nos colocou nesse mundo para fazer a diferença neste mundo. Sabe por quê? Porque no céu não vamos precisar fazer diferença. Porque lá vai todo mundo nivelado. Lá só vai ter santo. Lá só vai ter salvo. E lá nós vamos ter somente uma função: adorar e glorificar o Senhor para todo sempre. Lá a função vai ser essa. No céu não vai precisar pregar evangelho. No céu não tem pastor, não tem ovelha, não tem líder de igreja. Graças a Deus não vai ter apóstolo, não vai ter bispo, não vai ter nada dessas coisas. É tudo igual. Tudo igualzinho. Servos adorando o Senhor Altíssimo. Então não espera para a eternidade. Porque lá já está certo. Eu pelo menos vou para lá. Espero que você também vá. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos fazer diferença. Nós precisamos fazer algo. Precisamos ser sal. Precisamos dar sabor à vida das pessoas. Como? Apresentando o Senhor Jesus para elas. Apresentando a salvação que nós encontramos em Cristo para essas pessoas. Dá sabor, dá um ânimo novo para a vida dessas pessoas. Quanta gente em depressão à nossa volta. Quanta gente triste, depressiva, querendo se matar. Quanta gente sendo destruída por causa de drogas, bebidas e tudo mais, sendo destruída. E nós, igual o Alisson está ali, cruzado o bracinho assim. Descruzou, né? Nós estamos assim, ó. Por quê? Porque nós não queremos fazer nada. Porque é mais fácil eu ficar na minha vidinha, na minha zoninha de conforto, sem mexer com ninguém. Eu estou salvo, eu sou crente, amém, glória a Deus, aleluia. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso. Eu louvo a Deus pela vida de muitos de vocês que fazem de tudo aqui na igreja e na comunidade, que ajuda a comunidade, que trabalha aqui, que cobra o escanteio e vai cabecear na área. Mas dava para ter mais gente fazendo, não dava? Dava para ter mais gente servindo a nossa comunidade. A igreja não é feita de pastor, liderança e alguns crentes. O corpo de Cristo somos nós todos. Nós somos corpo de Cristo. Então nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos ser sal. Precisamos evitar a corrupção, o apodrecimento, vivendo e demonstrando exemplos de uma conduta reta diante de Deus e diante dos homens, sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Porque Deus é quem conhece o meu coração, não é verdade? Você diz. Deus é quem conhece o meu coração. Não adianta você me julgar. Porque Deus é quem me conhece. Sim. Mas o seu exemplo, a sua conduta é que vai levar alguém para Cristo. Teve alguém aqui que foi um anjo desceu? Teve alguém aqui que foi um anjo que desceu, você estava dormindo, ou estava em algum lugar, e um anjo desceu e disse: eis que te apresento o Evangelho. Alguém? Alguém teve essa experiência? Não estou falando que não exista. Mas alguém teve essa experiência? Não. Eu não tive. Alguém pregou o Evangelho para mim. Alguém pregou o Evangelho para você. E não só pregou, mas alguém viveu o Evangelho que pregou para você. E aí você olhou e falou: uau, faz diferença. Faz diferença.
Alguém um dia já disse, eu tenho falado isso, eu acho que foi o Billy Graham, eu não tenho certeza, preciso procurar se foi ele mesmo. Mas essa pessoa disse o seguinte: eles podem até não ler a Bíblia, mas eles leem a sua vida. Eles leem a minha vida. As pessoas, eles podem não ler a Bíblia, mas eles leem a nossa vida. Para sermos saus, necessitamos das características do sal. Quais são essas características, pastor? Volta lá, Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Aliás, a partir do verso 3. Quais são as características do sal? Essas são as características para nós, como sal da terra, que nós devemos ter e ser. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que são limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus. Essas são as características do sal. Agora eu estou falando de nós. Essas são as características. O meu encorajamento para mim e para você é: sejamos sal. Sejamos sal. Que as pessoas possam olhar para as nossas Bíblias, para as nossas vidas e enxergar essas mentiras bíblicas aqui, ó. Essas mentiras bíblicas. Porque muitas vezes a nossa vida é uma mentira. A nossa vida é uma mentira. E se nós formos abrir as páginas das nossas vidas, infelizmente não é assim que a gente vai encontrar. Isso aqui vai estar cheio. Cheio de podridão. Cheio de coisa podre. Mas se eu sou sal, eu preciso fazer diferença. Se eu quero ser luz no mundo, eu preciso entender primeiro, antes de ser luz, eu preciso ser sal. Porque notem, olha a conotação do Senhor Jesus. Veja como ele coloca de uma maneira exemplar e espetacular. Primeiro, você é sal da terra. Você faz a diferença onde você está. Depois, você é a luz do mundo. Você vai brilhar para fora. Vai brilhar em outros lugares. Por quê? Porque você entendeu quem você é. Você entendeu a sua função na terra. Você entendeu o seu chamado. Agora você vai brilhar a luz de quem? De Cristo, que vive em você. É essa luz que deve brilhar. Não é a minha luz, não é a sua luz, mas a luz de Cristo que vive em mim através do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nos capacite. Que o Senhor nos encoraje todos os dias a sermos sal da terra. Nós precisamos ser sal. Nós precisamos dar sabor à vida das pessoas. Nós precisamos ser encorajadores. Nós precisamos ser aquele que dá a mão, aquele que dá o braço para levantar. Mas nós também precisamos ser aquele que exorta com a palavra, que exorta em amor, mas que exorta com serenidade na palavra. Nós não podemos, isso não é demonstração de amor quando nós vemos alguém caindo e não falamos nada. Isso é passividade demoníaca. Passividade demoníaca. Se alguém estiver caído, nós temos que ajudar. E se alguém estiver caindo, nós temos que ajudar, temos que dar a mão. Como? Falando, continua fazendo, querido. Vai assim que está tudo bem. Não. É dizendo, você está errado. Você está errado. Mude de direção, converta os seus caminhos. Mude de direção, pare de falar essas coisas, pare de fazer essas coisas, pare de andar com esses, pare de sentar com aqueles. Ficar calado, ficar na inércia não é sinal de amor. É comodismo demoníaco. E que em nome de Jesus, nós não sejamos esse tipo de crente. Nós precisamos ser sal da terra, fazermos diferença onde quer que vamos. Que a luz de Cristo possa brilhar em nossas vidas. Nós possamos ser encorajados pelo Espírito Santo todos os dias a fazermos diferença na vida de todos aqueles que passam pela nossa vida. Como? Fazendo feijão. Fazendo feijão. Lembra do feijão?
Quando você lembrar, fala, e o feijão? Pastor, e o feijão? 10 quilos de feijão, uma pitada de sal. 10 quilos de feijão, uma pitada de sal. E assim você vai. É de pouquinho em pouquinho. Você vai fazendo diferença. Você vai fazendo diferença. Até que um dia, você vai ver a diferença. Uau, essa pessoa mudou. Essa pessoa mudou para a honra e glória do Senhor. Ela está transformada por causa da palavra que foi pregada para ela. E pela fé que essa pessoa tem em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé? Nós vamos participar da ceia do Senhor.